o Wagner amplifica um pouco as palavras, então vocês dão um desconto aí nas coisas que ele falou, tá, gente? Pois é, primeiro eu queria agradecer, né, aos colegas lá do DCC o convite para falar para vocês, né? E eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Eu já não sei para onde eu vou olhar também, né, mas o que eu vou falar? E eu quero falar sobre essa questão do impacto. Mas primeiro, antes de entrar na questão, eu quero colocar duas questões para vocês, tanto para lá quanto para cá. São duas perguntas. E aí eu queria ver vocês levantando as mãos. Quantos de vocês já pensaram que o trabalho, os projetos, as pesquisas que vocês fazem podem ter impactos sociais e políticos? Puxa, está todo mundo aí bem. Lá de cá tem muita gente. Que bom, coisa boa que vocês estão pensando, que talvez por esse avanço que a digitalização faz na sociedade, o que vocês fazem em termos de projetar código, de arquiteturas de sistemas, pode ter impactos. Pode ter impactos positivos, pode ter impactos negativos. E aí a segunda pergunta é: e por que é importante pensar essa questão do impacto? Vou pegar uma pessoa do lado de cá e uma do lado de cá. Alguém quiser responder para mim aí. Por que é importante pensar nos impactos? Um voluntário aí? Esse pessoal aqui é de que ano, mais ou menos? De período? Vamos ver do lado de cá se eu arranjo um voluntário para responder. Por que é importante pensar nos impactos sociais e políticos? Pode acontecer isso, você pode aumentar a exclusão, você pode gerar discriminação de certos grupos sociais, grupos vulneráveis. Então, eu vou começar mostrando uma série de questões associadas à computação que acabam tendo impacto social, impacto político, né? E os algoritmos estão no centro dessa relação entre humanos e esse mundo que vai indo nessa direção da automatização. Tá? O primeiro ponto também que eu queria chamar a atenção, e aí é o seguinte, vocês desculpem estar em inglês aqui, mas é porque eu tinha gasto um tempo com essa palestra, e aí eu falei, vou repetir lá. Primeira coisa, não existe estar fora da tecnologia. Quer dizer, não existe, olha, eu vou ser como um ludita e não ter que conviver com o lado tecnológico. É impossível. Você não faz compras, você não tira dinheiro, você não estaciona um carro, você não marca um compromisso de saúde. Então, não existe estar fora desse mundo. Tá? Isso não é só nos países desenvolvidos, não. No Brasil também a gente gradativamente vê que é impossível evitar viver nesse mundo digital. Tá? Mas existem maneiras de tornar esse mundo digital mais inclusivo, de minimizar os riscos, minimizar as consequências desse mundo digital. Então, embora não existam maneiras de estar fora dele, é possível pensar em um mundo digital onde os serviços, as aplicações podem ser mais amigáveis, podem ser mais orientadas às necessidades daquela comunidade. E aí que eu vou mostrar como é que a gente pode pensar essas questões. Tá? Como eu vou mostrar os impactos, mais os impactos negativos, é importante também começar pelos impactos positivos. Né? Nós vivemos hoje uma crise que todo mundo aqui percebe, uma crise climática, né? uma aceleração em direção a extremos climáticos, e tem os compromissos dos países, chamado Agenda 2030, que foi assinada por inúmeros países, o Brasil também, com 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Tá? Então, esse é o panorama global
da, 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 da redução da emissão de gases de carbono, da manutenção de uma natureza um pouco mais menos prejudicada. Então, essa ideia da sustentabilidade, ela vai ser influenciada diretamente pelas questões digitais. Por exemplo, aqui sei que alguns dos colegas lá do departamento trabalham com isso, a monitoração de ambientes naturais. Então, você pode ter a redução, por exemplo, de movimentação, de deslocamento usando os meios online. Você pode ter uma otimização de recursos para determinadas funções. Então, o lado digital vai ser chave nessa construção, não só na construção, mas na consecução dos objetivos estabelecidos na Agenda 2030. Então, esse é um lado positivo imenso. A gente vai ver cada vez mais a ampliação do uso das tecnologias digitais no dia a dia da vida. A gente já vê, mas isso deve crescer. Mas existem também uma série de aspectos que vocês veem nos jornais todos os dias, vocês veem na mídia, né, que são desinformação, notícias falsas, teorias conspiratórias, discurso de ódio, né, um caos informacional, onde você não sabe o que é verdade, o que não é verdade. Você tem a preocupação com a ampliação da automação e a redução de postos de trabalho, principalmente num país em desenvolvimento feito o Brasil, né, onde você tem uma grande camada da população que não tem qualificação. E é justamente essa camada que vai sofrer mais com a aceleração da automação. E a pergunta é, quais são as regras, quais são as políticas públicas para minimizar essas questões? Tá? E aonde que, por exemplo, vocês, estudando computação, enquanto estão aqui, e depois que virarem profissionais, podem colaborar nessas questões. Tá? Então, existe hoje uma janela de oportunidade para novas ideias. Essas novas ideias são colocadas debaixo de um guarda-chuva chamado inteligência artificial responsável. Tá? Então, em vários países, essa discussão está em andamento. Ou seja, o que seria você avançar nas aplicações, no uso de inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, ter uma responsabilidade social e política. São essas questões que hoje acontecem em várias universidades fora daqui, quando se pensa nesse avanço digital. Tá? Feito eu falei, eu vou mostrar alguns exemplos de como essas questões afetam a vida das pessoas, tá? a individualidade. Então, esse caso, por exemplo, né, essa figura aqui, que se refere às aplicações de polícia preditiva, onde os dados são usados para antecipar as ações policiais, né? E justamente por esse fato, combinado com, por exemplo, com reconhecimento facial, você começa a criar, a ter ações baseadas nesses sistemas automáticos que podem ter um impacto decisivo na vida das pessoas. Tá? Então, por exemplo, esse exemplo aqui, um algoritmo que garante liberdade ou tira a liberdade. Tá? E esse algoritmo, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, claramente tem sido mostrado que ele acaba sendo enviesado negativamente em relação às populações negras. Né? Nos países em desenvolvimento, né, feito Brasil, Índia, Indonésia, há uma mistura muito grande das notícias falsas, das teorias conspiratórias, com aspectos religiosos. Né? E no caso, especificamente da Índia, né, há um conflito étnico, né, entre as populações hindus e os muçulmanos, né, e esse discurso, essas teorias
da conspiração, que colocam um grupo contra o outro, né, acaba levando a consequências trágicas, feito a gente ver em conflitos na Índia, né? Está dando para ver? Oi? Ah, exatamente. Então, foi bom porque eu vou mostrar que esses problemas não ocorrem só em países em desenvolvimento, né? Esse caso aqui do uso de algoritmos que levaram a uma discriminação na Holanda, né, foi desenvolvido pelo governo, junto com empresas de tecnologia, um algoritmo, um sistema para avaliar o risco de fraude nos serviços sociais, no welfare service. Por exemplo, coisas como Bolsa Família, não é esse o que tem lá, mas auxílio moradia, outros tipos de auxílio, né? Esse sistema, depois de implantado, né, começaram a aparecer os estudos avaliando os resultados desse sistema, né? E saiu, inclusive, um artigo muito interessante na Wired desse mês, em que mostra que o algoritmo calcula os riscos de fraude por pessoa. E houve uma concentração muito grande em imigrantes, mulheres e negros. São os que tiveram o cálculo desse fator, desse índice de risco mais alto e muitas vezes sem uma justificativa. Por que o sistema calculou isso? É um sistema baseado em machine learning e vários outros algoritmos. Mas, claramente, houve uma discriminação de certos grupos da sociedade, né? Isso também ocorre no Brasil, né? Você tem em várias cidades. Ontem eu estava vendo, acho que o jornal MG2, né, aquele que passa 19 horas na televisão, e mostrando que a prefeitura de Belo Horizonte vai fazer um grande programa de revitalização do centro da cidade. E aí eles mostram quais seriam ações iniciais desse grande programa de revitalização. Começa com alguns edifícios que vão ser modificados, mas depois eles terminam falando: nós vamos instalar, sei lá, 800 câmeras de alta resolução com identificação facial. Primeiro que tem sido mostrado por diversos estudos vindos da área de computação que as ferramentas de reconhecimento facial apresentam muitos falsos positivos, falsos negativos, né? Apresentam identificações errôneas, e principalmente identificações errôneas com grupos mais vulneráveis da sociedade. Então, isso tem ocorrido em vários pontos no Brasil. Salvador é outra cidade onde tem um número muito grande de câmeras. E é interessante observar que, em outros países, por exemplo, no México, eles instalaram um grande número de câmeras com reconhecimento facial, e a criminalidade não caiu nessa região, tá? Então, o problema não necessariamente e a solução não necessariamente é tecnológica. Tem várias outras questões que deveriam ser analisadas, tá? E eu mencionei que eu iria mostrar alguns pontos desse impacto político, social e político também. Por exemplo, em vários países da África, onde as pessoas, basicamente, têm todas as suas informações via aplicações de mensageria, via as redes sociais, que isso tem distorcido as eleições, tá? Levado a resultados que eram impensados, né? Então, algoritmos, bots, têm afetado as eleições na África, em vários países. Porque primeiro, você cria um ambiente onde não se sabe o que é verdade, o que não é verdade. Você cria um ambiente onde certas
personalidades são amplificadas pelos algoritmos de recomendação, são amplificadas pelos bots. Então, tudo isso distorce a questão, principalmente em países que são democráticos, né? Isso acaba sendo um ataque a essas democracias. E não foi diferente no Brasil, nas duas últimas eleições, a questão de notícias falsas, a questão de teorias conspiratórias dominaram as eleições. Aqui é importante fazer dois registros, né? Os professores do DCC, né, vários deles, né, foram pioneiros em identificar, por exemplo, o excesso de figuras, de fotografias, imagens falsas em grupos do WhatsApp, lá atrás, na eleição de 2018. E aí tem vários, né? Tem Ana Paula, Fabrício, Jussara, são muitos professores, Wagner, são vários professores que têm contribuído, porque, justamente, eu vou chegar naquele ponto, mas nós estamos falando de sistemas, por exemplo, as plataformas, são sistemas extremamente complexos que se você, como cidadão, perguntar por que acontece isso, você dificilmente vai ter uma resposta. Tá? Então, a computação tem um papel muito grande, que é de ajudar a entender, a sociedade a entender esses processos. Tá? Então, o ponto que eu quero enfatizar é que nós estamos vivendo em tempos do que é chamado conjuntos sociotécnicos, tá? Onde os algoritmos interagem com as pessoas e reagem a essas interações também, seja nas recomendações, sejam nas preferências. Né? Então, as pessoas são atores e há um loop entre as pessoas que interagem com esses sistemas e o software e os algoritmos. Né? E isso torna extremamente difícil entender o que acontece, né? Porque esses sistemas combinam componentes sociais e componentes técnicos, onde esses atores sociais e os artefatos tecnológicos estão interligados, eles estão há uma complexidade dessa combinação desses dois fatores. Tá? Então, aí, de novo, eu vou chegar no ponto que eu quero chegar. Há uma necessidade de ter uma computação responsável, uma inteligência artificial responsável. E essa responsabilidade se traduz em várias questões, como explicabilidade, interpretação, responsabilização. São questões que têm que estar presentes, inclusive, no projeto desses sistemas. Tá? Esse é o caso da Holanda, né? Que você perguntou, esse que chama Inside the Suspicion Machine, em que mostra que esse sistema, utilizado pelo governo holandês, ele claramente discrimina, exclui populações mais necessitadas e as coloca como alvo desses sistemas de identificação de fraude, que muitas vezes são enviesados ou em termos raciais ou em termos nacionais. E o que acontece é que esse tipo de acontecimento tem consequências drásticas sobre as vidas das pessoas. São pessoas que acabam sendo excluídas, que levam a situações de desespero. Né? Então, os impactos dos sistemas algoritmos têm um impacto concreto, não é simplesmente o código indicando, por exemplo, uma sugestão, uma recomendação. É muito mais do que isso. Você pode criar situações que levam a impacto na vida das pessoas. Tá? E, de novo, né, para mostrar como que as questões computacionais têm hoje uma dimensão muito maior. Tá? Então, por exemplo, nas 2 semanas anteriores a essa, né,
os jornais americanos noticiaram o tempo todo uma causa que está no Supremo Tribunal nos Estados Unidos, chamado González versus Google. E o ponto é o seguinte: esses González são uma família cuja filha morreu num atentado terrorista em Paris, tá? Uns 8 anos atrás. E aí eles entraram com uma causa na justiça americana, dizendo o seguinte: o Google, em especial o YouTube, que é uma empresa do Google, tem um algoritmo de recomendação que colocou numa área prioritária do YouTube, das recomendações, os vídeos daquele exército terrorista chamado ISIS. E aí eles alegam que isso possibilitou os terroristas em Paris fazerem os atentados que mataram várias pessoas, inclusive a filha dessa família González, de origem mexicana, né? E aí a causa no Supremo passou a ser o algoritmo, e não o Google, é o algoritmo de recomendação. Quer dizer, a responsabilidade vai chegar ao Google, mas o algoritmo de responsabilização do YouTube, aquele algoritmo que ele mostra as recomendações iniciais, né? Então é interessante ver que o algoritmo passou a ser o centro dessas questões aqui agora. E a questão é se os advogados da família vão conseguir provar uma relação causal entre os algoritmos e a morte da pessoa. A decisão do Supremo Tribunal nos Estados Unidos está prevista para julho. Vai decidir se o Google é o responsável pela morte através desse algoritmo de recomendação. Para vocês verem. E o que nós vamos ver cada vez mais são essas questões avançando com suas consequências e as discussões sobre isso. Tá? E, de novo, o que eu tenho insistido, que as consequências desses algoritmos, dessas plataformas, não são consequências abstratas, são consequências que têm impacto na vida das pessoas. Então, por exemplo, esse caso aqui mencionado, uma aplicação que inicialmente destinava-se a auxiliar o processo de recrutamento de pessoas, passou a ser usado para demitir as pessoas, escolher quem vai ser demitido. Eu não sei se vocês não devem lembrar, porque é todo mundo muito novo aqui, mas teve um filme, talvez há uns 10 anos atrás, em que era um ator conhecido, esqueci o nome dele. Ele foi contratado por uma empresa para ser a pessoa que faz as demissões. Então, eles contrataram esse ator, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E no filme, né, vão fechar uma fábrica na Austrália. Então, ele ia para a Austrália e era encarregado de comunicar as demissões. Agora, não precisa de uma pessoa para fazer isso mais. Eles estão usando algoritmos para fazer isso. Tá? Aí tem uma outra coisa que eu estou estudando com 2 colegas do Departamento de Ciências Políticas, que é o seguinte: quando as pessoas se sentem prejudicadas, quando as pessoas se sentem oprimidas pelos algoritmos, há, então, uma tentativa de resistir aos algoritmos. Esse negócio chama-se algorithmic resistance. São ações que as pessoas fazem na tentativa de enganar o algoritmo. Então, um exemplo, né? Nos posts, por exemplo, numa determinada plataforma, certas palavras são usadas para tirar a prioridade do post. Então, as pessoas começam a criar um novo vocabulário que não diz aquilo, mas que associa significado diferente das palavras para conversar. Então, é uma maneira de você contornar o algoritmo que dá a prioridade ou que estabelece
algum tipo de gradação. Outro exemplo, também vocês não devem lembrar, porque todo mundo aqui é muito novo, aliás. Eu estou falando isso porque só tem gente nova aqui, tem uns professores aí que não são tão novos assim, né? Mas, nas manifestações de Hong Kong, 5 anos atrás, protestos contra a invasão chinesa, né? Os estudantes que estavam fazendo protesto usavam, às vezes, a luz do celular para evitar o reconhecimento facial. Tá? Alguns usavam uma roupa que enganava o algoritmo quando ele tentava identificar aquela pessoa. Então, isso ocorre em várias situações, principalmente em países onde há um regime ditatorial, um regime autoritário, e usa os algoritmos para fazer o controle da sociedade. Então, essa seria uma ideia da sociedade, da população, das pessoas, de resistirem aos algoritmos. Tá? E, já que a gente está falando aqui, não podia esquecer o Chat GPT, né? E aí a gente observa que as tecnologias novas, mesmo não completamente avaliadas, não completamente garantidas em termos dos resultados, acabam sendo usados para questões que afetam a vida das pessoas, né? Então, por exemplo, um juiz na Colômbia usou esse Chat GPT para redigir a sentença no caso de uma criança autista na Colômbia. E a gente tem visto que o Chat GPT fica doido, tem alucinações, coisas que... Então, e aí? Como é que fica isso? Quais são as maneiras de que a sociedade deveria se proteger dessas questões? Então, assim, resumindo esse primeiro ponto que eu queria fazer, né? Nós temos esses sistemas chamados Social Technical Ensembles, que operam nessa interação algoritmos e humanos. Tá? E que nós não sabemos ainda, em muitos casos, porque são algoritmos protegidos por segredos comerciais, são sistemas opacos, que não se sabe. Esse, por exemplo, tem sido um trabalho de vários professores no DCC, tentar entender essa opacidade desses sistemas. Tá? Então, o que a gente vê são pesquisadores, jornalistas, formuladores de política, tentando entender o que são esses sistemas, tá? Que são sistemas extremamente poderosos em termos da ação deles, são extremamente complexos, e aí a sociedade vê como entender essas questões. Então, desse ponto aqui, que eu quero trazer a importância da computação, a importância do que vocês estão estudando. Tá? A computação tem um novo papel, que é um papel de ajudar a sociedade a entender essas questões para criar mecanismos que sejam mecanismos de proteção da sociedade, que minimizem os impactos negativos. Tá? Então, o que eu estou chamando aqui, né, de novos papéis para a ciência da computação nesses tempos dos sistemas sociotécnicos. Isso aqui foi baseado num artigo apresentado numa conferência que chama-se Fairness, Accountability and Transparency of Algorithms. E aqui o interessante é que esses 4 quadrantes aqui mostram possíveis papéis da computação nesse novo ambiente cada vez mais automatizado, cada vez mais dirigido por essas plataformas. Né? O primeiro, a computação como detectora de questões sociais. Detectar, por exemplo, que um sistema discrimina contra, por exemplo, negros, ou discrimina contra grupos LGBT, contra os grupos vulneráveis. Então, porque se não tem alguém que faça isso,
as empresas vão seguindo sem limites. Então, mas a sociedade, para entender essas questões, precisa de um conhecimento aprofundado, que é justamente aonde a computação tem e deveria ter esse papel. De novo, aqui no DCC tem vários professores que têm contribuído nesse primeiro quadrante aqui, com resultados que mostram para a sociedade como que esses sistemas podem levar a resultados que não são confiáveis, podem excluir, podem mistificar. Então, esse é um papel importante da computação. Um outro, eu vou mostrar alguns exemplos. O outro é uma computação como diagnóstico desses sistemas, de modo que a sociedade possa discutir o que está sendo feito. Os resultados são positivos? Como que ele contribui? Um outro papel importante é a computação como uma ferramenta para refutar afirmações ou do governo ou das grandes empresas. Então, chega lá, por exemplo, dar um exemplo hipotético, as mineradoras falam, não, nós só estamos contribuindo para o meio ambiente em Minas Gerais. Você tem, então, por exemplo, a possibilidade de usar a computação para coletar dados, analisar esses dados e mostrar que isso não acontece. Vamos supor que eu esteja errado, né? Não vamos entrar. Mas esse aqui é só um pequeno exemplo. Tá? Um outro seria a computação como uma ferramenta de formalização desses sistemas. São sistemas extremamente complexos que precisam ser formalizados em regras formais. E, para estudar esses sistemas, a operação desses sistemas, esse diagnóstico formal dessas plataformas, de novo, precisa de vocês, precisa dos professores do DCC. Então, esses 4 quadrantes aqui mostram novas funções para a computação, que a sociedade precisa. Tá? E é justamente aí que vocês podem colaborar muito. Tá? Uma questão que torna-se mais aguda no nosso contexto brasileiro é que a pesquisa em inteligência artificial, quando a gente fala em Global South, são os países abaixo do Equador que estão em desenvolvimento ou não chegam a estar nem em desenvolvimento ainda. E, se a gente olhar o panorama político, geopolítico, você vê, a inteligência artificial, as grandes aplicações, são desenvolvidas fora do Brasil, elas são desenvolvidas nos Estados Unidos, basicamente, um pouco na Europa e um pouco na China. Elas visam a língua inglesa, né? Elas têm os padrões dessas sociedades. Eu vou dar um exemplo concreto. Existe um pequeno país no Sudeste Asiático chamado Mianmar. Tá? Nesse país houve um genocídio. Tá? Genocídio, agora ficou na palavra aqui. Né? Houve um genocídio contra as populações muçulmanas. Tá? E essas ações que estimulavam o genocídio, elas circulavam no Facebook. Tá? As propostas de perseguição aos muçulmanos. Né? É de um povo no Mianmar chamado Rohingya. E aí a Anistia Internacional resolveu investigar o que estava acontecendo, anos depois desse genocídio. Um dos pontos é que a moderação de conteúdo tem os algoritmos de IA que fazem a moderação de conteúdo e pegam parte do conteúdo problemático, mas não pegam tudo. Parte desse conteúdo, então, os percentuais eu não saberia dizer, mas parte desse conteúdo, quando a moderação automática leva às zonas cinzentas, então tem as equipes humanas que fazem a moderação desse conteúdo. Acontece que, no Facebook, não tinha equipe de moderação com a língua daquela região. Então, você tem grandes equipes com a língua inglesa, mas não com a língua daquela região. E isso atrasou qualquer ação, e ele está sendo responsabilizado por isso, qualquer ação de moderação de conteúdo que evitasse a disseminação desse conteúdo de ódio que levou à perseguição dessas populações. Né?
o que a gente observa no mundo inteiro é que a moderação de conteúdo ela é muito mais precisa em inglês, porque é onde estão os países que têm o domínio dessas plataformas, né? Então, mesmo no Brasil, existe hoje a questão, inclusive no Congresso existe essa proposta de lei, mas é a questão de que as empresas tinham que ter moderação aqui com pessoas na língua portuguesa, eles têm, mas tem uma exigência ainda cada vez maior dessa moderação ser feita no Brasil. Tá? Então, quando a gente pensa nesses sistemas, aí os meninos que trabalham, estou vendo o Marcelo ali, né? Quando a gente vai fazer algum trabalho coletando dados, muitas das ferramentas não se aplicam ao português. Então, a gente faz os trabalhos com os grupos fora daqui. Por quê? Porque nos países daqui, você não tem os mesmos recursos que tem nos países do norte. Tá? Então, essa pesquisa de IA feita em países como o nosso, deviam ter como prioridade também o interesse público. Como que isso contribui para a sociedade? Tá? E aí, os desafios que nós temos no Brasil, né? Um baixo nível educacional, imensas desigualdades, barreiras da língua, né? Do português, serviços públicos insuficientes e o impacto da automação, que a gente vai ver cada vez crescer mais no país, como uma tentativa de redução de custos. Tá? Então, como é que a gente tem feito isso aqui no caso do grupo com quem eu trabalho, o Wagner e outros professores, né? O que a gente tem feito? Né? A gente tem buscado ter uma pesquisa experimental para tentar entender essas questões. Tá? Eu estou chamando aqui essa área experimental, mas também trabalhar com pesquisadores de outras áreas. Essa multidisciplinaridade é chave para entender essas questões sociais ou políticas. Né? No semestre passado, a Pamela fez o curso, nós demos um curso, eu e 2 professores da Fafiche, do Ciências Políticas, e o curso chamava-se Algoritmos e Política. E aí tinha, metade da turma era de alunos do DCC e metade era de alunos do Departamento de Ciências Políticas ou de Filosofia. A contribuição da interação com outras áreas é enorme, gente. Por isso que é muito legal se vocês ampliarem os interesses e buscarem entender. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Então, os caminhos que nós estamos tentando para entender o papel dos algoritmos na sociedade são caminhos com estudos experimentais. Tá? Então, um pouquinho de revisão de alguns trabalhos que a gente fez nos últimos anos, que tem essa característica de a preocupação com os impactos sociais. Então, pus ali vários com quem a gente tem trabalhado, mas também tem outros que não estão aqui, que deveriam estar, mas por espaço. Então, a questão é que tipo de trabalho de pesquisa ou de desenvolvimento e que tipo de desafio de computação tem nessas questões. Tá? Esse aqui foi uma aluna que começou, ela foi orientada do Wagner e eu fui co-orientador dela, chamada Camila. Acho que ela tinha cabelo meio crespo e não gostava. Ela gostava de cabelo crespo? Não, ela tinha um... Oi? Nessa época ela estava cismada com o cabelo crespo. Isso foi em 2017. Aí ela resolveu fazer uma pesquisa que acabou sendo a tese dela. Ela desenvolveu robôs para irem ao Bing e para irem ao Google Search. E esses robôs visitaram 42 países e na língua de cada um desses países, ela fazia a seguinte pergunta, né? O robô fazia a seguinte pergunta: mulher bonita, mulher feia, homem bonito, homem feio. E as respostas que ela analisava não eram as respostas textuais, eram as respostas de imagem. Aí ela usava uma outra ferramenta
para, baseado naquela imagem, identificar raça, idade, raça ou etnia, idade, basicamente raça, idade e gênero. Tá? E aí, então, o trabalho teve um impacto grande, saiu no Washington Post, saiu em vários jornais americanos, porque ainda não tinha sido, não era um trabalho complicado, mas que tinha um impacto. Né? Então, vocês veem a manchete aqui do Washington Post. Estudo. Resultados de imagem para o Google Search, para a busca mulheres feias, são desproporcionalmente negros. Tá? E o que ela tinha feito... não está aqui. O que ela tinha feito é o seguinte, eu não coloquei o slide. Aí ela analisou os resultados, as frações das três raças, brancos, negros e amarelos. Né? E ela viu, por exemplo, que na Nigéria, a Nigéria é um país cuja demografia é majoritariamente negra. E ali, a beleza era representada por mulheres brancas e louras. Ela falou, mas tem uma coisa esquisita, né? Aí foi ao Quênia. Mesma coisa no Quênia. A beleza era mulheres novas, brancas e louras. Mas por que isso, né? E aí mudou. Mulheres bonitas. A beleza era as mulheres feias, a majoritária eram as mulheres negras. Bonita, majoritária eram as mulheres brancas. Esse artigo foi publicado depois em um jornal. Aí, mas por que acontecendo isso? Né? Aí tinha um outro menino que trabalhava com a gente, comigo, com o Wagner nessa época, chamado Gabriel. Aí ele resolveu tentar entender por que essas coisas aconteciam. Aí ele usou um outro algoritmo que tentava identificar, nos vários países, essas imagens e para ver se essas imagens tinham cópia, se uma imagem era cópia da outra. Tá? Aí ele foi fazendo essa identificação e resolveu fazer uma clusterização dessas imagens. Uma clusterização geográfica não levou a nada. Aí deu uma luz na cabeça dele e ele fez uma clusterização por língua. Tá? Inglês, espanhol, português, árabe. E aí ele matou a charada. Né? As imagens eram agrupadas em torno da língua inglesa. Quênia, Nigéria, são países africanos que falam inglês. No entanto, se você pensar um pouquinho só, você vai ver o seguinte, as imagens, embora eles falem inglês, as imagens estavam vindo de onde? De quem tem o domínio econômico. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Oceania e Austrália, dos 5 países da língua inglesa. Então, tinha muito mais, porque o Google agrupava as mensagens pela língua, né, pelos metadados na linguagem. Então, eles mostraram no outro artigo isso, que a língua, embora fosse a língua daqueles países, era dominada pelo poder econômico daqueles países, dos países principais. E aí, muitos anos depois, agora 3 anos atrás, surge uma nova linha de estudo em ciências sociais e na computação também, chamado data colonialismo, colonialismo de dados. Como que os países, através dos dados, os países que têm o poder econômico, usam os dados dos países em desenvolvimento, sem deixar muito ali, porque a tecnologia não é desenvolvida nos países. Então, de novo, isso lançou luzes em coisas interessantes, né? E foi um trabalho que deu um destaque. Ela está hoje na Microsoft Research, nos Estados Unidos. Depois o Google alterou o search, e aí ele pegava as imagens locais. Tá? Um outro trabalho, que também teve um impacto, foi esse aqui. Né? Isso foi em 2018, né? Que era um trabalho feito por um grupo de alunos lá da pós também, que era analisando os canais
conservadores do YouTube de extrema-direita. Tá? E aí também foi legal, eles fizeram um monte de coisa interessante. Deixa eu ver se está aqui. Não enxergo nada desse negócio aqui. Viu? E aí, quais eram as questões de pesquisa? De novo, você tem um monte de trabalho computacional, mas você tem umas questões de pesquisa que não são diretamente computacional, mas levam a um desafio computacional muito grande. Então, as questões que eles colocaram é o seguinte: a presença de vocabulário, de ódio, conteúdo violento e discriminatório é mais, menos ou igualmente associado a esses canais de extrema-direita. Para fazer essa pergunta, eles tinham que comparar isso com canais supostamente neutros. Então, a comparação eles fizeram com canais, por exemplo, da CBS, da ABC, nos Estados Unidos. E para fazer isso, tiveram que coletar, eu acho que nesse aqui foram mais de 100 mil vídeos, e analisar esses vídeos através do transcript que aparecia no YouTube. Tá? A outra pergunta era, são, em geral, os comentadores. Ou seja, você tem o YouTube e tem as pessoas que vão lá embaixo e comentam, né, na seção de comentadores. E aí é uma coisa que a gente observa, que na seção de comentários, as pessoas são muito mais agressivas e violentas. Né? Então, a pergunta era, em geral, as pessoas que comentam são menos, mais ou igualmente exacerbados que os hosts de quem está falando no vídeo. Então, você tem um discurso no vídeo que não precisa necessariamente ser violento, mas chega embaixo, ali é onde a disputa ou política, ou ideológica, ou racial ocorre. Tá? E aí eles usaram vários algoritmos de IA para chegar nessa questão. Tá? Foi uma análise feita em 3 níveis. No primeiro nível foi léxico, no segundo nível foi modelagem de tópico, e no terceiro nível foi uma coisa chamada associação implícita, que é aquela quando você fala assim, você pensa assim, barata, a pessoa fala, nossa, trem nojento. Né? Você já faz uma associação da barata com nojento. Essa associação implícita tem também. A hora que fala assim, num contexto de saúde, homem, as pessoas associam a médico e não a mulher. Mulher associa a enfermeira. Então, tem aí uma questão sociocultural. Né? Então, eles usaram um outro algoritmo para tentar identificar essas associações que são implícitas, não estão explícitas nos dados. Tá? Ficou aí. Então, eles fizeram uma análise léxica das palavras usadas nesses canais, uma análise de tópico, ali começaram com o empath, depois passaram para o LDA, e para fazer esse viés implícito, eles usaram uma técnica chamada WIT, todos com os algoritmos de machine learning. Né? Aí, nessa época, final de 2019, já começava a crescer a questão do ódio racial nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente via, né? E aqui dentro daqueles 4 quadrantes, aqui a ideia de computação como um detector de aspectos sociais. Tá? Nesse caso aqui, discurso de ódio, discriminação. Aí, um dos meninos lá, que foi orientado do Wagner, e co-orientado, meu Manuel e o Rafael, eles fizeram esse trabalho, Auditing Radicalization Pathways, no YouTube. Eles acabaram, todos eles, em televisão nos Estados Unidos, para falar sobre o trabalho, que teve um impacto. Foi um primeiro trabalho a mostrar como que as pessoas vão ficando mais radicais, mais extremistas, ao entrar em grupos já radicais. Então, teve um impacto grande, ele foi considerado um dos top 100 artigos de 2019 que apareceram na Altmetrics de todas as áreas. Né? De computação tinham 3, um deles foi esse, do Manuel aqui. Então, nós estamos vendo uma série de exemplos de como que a computação pode assumir novos. Eles analisaram 349 canais, 330 mil vídeos e 72 milhões de comentários. Tá? Automaticamente, não ficaram vendo os vídeos, não, né, gente? E aí mostraram, né,
como que, por exemplo, né, comparado com pessoas que entravam em canais que não sejam radicais, de onde, como que, quando eles estavam mais à frente, de onde que eles vieram? Se eles vieram de canais que não são radicais, e a maior parte veio de canais radicais. A pessoa entra no centro de um canal radical e aí o grupo vai levando ela. Um dos objetivos desse trabalho era tentar identificar o papel do algoritmo de recomendação em julgar a pessoa por extremo. Mas acontece que as dificuldades para tentar analisar os dados do algoritmo de recomendação, por causa da personalização, isso ficou fora da análise. Tá? Mas continua o desafio. Aí tem um outro trabalho que eu fiz com um pessoal lá no Nordeste, sabe? Que foi o seguinte: você tem hoje esses assistentes de voz inteligentes, tipo Alexa, tipo Cortana, tipo do Google, né? E aí esse pessoal lá na Universidade de Fortaleza tinha um grupo de pessoas dispostas a fazer um experimento. E o experimento era o seguinte: tinha 2 tarefas a serem feitas com o Google Assistente. Tá? E aí tem coisas que eu aprendi, que eu não sabia. Né? Então, por exemplo, o processo de pedir essas pessoas para fazerem essas tarefas, né? A Raquel está ali, ela que entende disso. É difícil, não dá para você falar, faz essa tarefa, que senão você está induzindo a pessoa. Aí mostrava uma figura, né? Uma pessoa fazendo um bolo, e pedia para olhar e comunicar com o Google Assistant isso. Aí tinham 5 grupos de pessoas, desde pessoas próximas de analfabetas até pessoas com curso superior completo. Tá? E aí media-se o quê? Media-se o tempo que a pessoa levava para ter a resposta do assistente de voz inteligente. Acontece que ele entendia o português, só que a construção das frases, da conversa oral, das pessoas que não tinham um nível educacional, ele não entendia isso. Você tem uma outra forma de compor as frases quando você tem um baixo nível educacional. E aí mostramos, está publicado nesse jornal aqui, com todos os resultados. E por que isso é importante, voltando ao início da conversa? Porque, se a gente olhar um pouco para frente, cada vez mais as pessoas vão interagir com o governo, com as empresas, através de dispositivos de voz. Tá? Seja nos telemarketing, seja nos call centers, seja nos serviços de governo. E se esses sistemas de reconhecimento de voz não entendem essas pessoas, a conclusão é simples: aumenta a exclusão, você aumenta a desigualdade. Tá? Aí teve um outro menino que terminou a tese há 1 ano e meio atrás, o Gabriel, trabalhando comigo, e ele fez a seguinte pergunta. De novo, cada uma dessas pesquisas surgem de perguntas, tá? De perguntas que interessam. A pergunta que ele fez foi o seguinte: os valores sociais, morais e éticos do mundo físico migram para o mundo online? Ou então, por exemplo, eu acredito em Deus no mundo físico. No mundo online, eu acredito em Deus? A conversa inicial era essa, né? Como que os valores humanos são transportados do mundo físico para o mundo real? Aí, como é que nós vamos fazer isso? Tá? A gente teve a ajuda de um professor da demografia. Tá? E aí existe uma série de questionários publicados já há muitos anos, chamado WVS, World Value Survey. Esse survey é feito em 54 países, perguntando, faz uma amostra e pergunta: você acredita em Deus? É a favor do aborto? É contra o aborto? Acredita na ciência? São valores humanos. Tá? Isso era o padrão para comparação dos valores na vida
física, né? Já não sei se fala, a gente não tem vida física, mas você tem o tempo, você está ao mesmo tempo num e no outro, né? E aí ele resolveu, o Gabriel resolveu o seguinte: eu vou analisar como que as pessoas nesses 54 países têm veem esses valores humanos. O que ele fez? O trabalho não foi trabalhoso, né? Ele coletou 1 bilhão e 200 milhões de tweets, tá? E aí trabalhou meses para organizar esses tweets, porque nem todos eram georreferenciados. Então, a organização partia das cidades escolhidas, da língua, e aí ele fez grupos em torno dessas 54 cidades. Tá? Aí ele foi tirando as palavras-chave desses tweets, né? E depois ele começou a mapear os principais conceitos nos tweets num espaço de n dimensões, usando as técnicas de embedded vector. Tá? E aí ele fazia essa pergunta: acredita em Deus? Ele então tinha a comparação dos questionários feitos desde 1960 até atualmente, e ele olhava os tweets daquele país, a proximidade das pessoas naquele espaço de múltiplas dimensões dessa pergunta. E aí ele via o quanto... Foi muito interessante. Por isso que chama-se Medindo os Valores Humanos Online com o Word Embedding. Ele foi publicado na ACM Transaction on Web e vai ser apresentado agora também na The Web Conference, em Austin. Então, vejam, são problemas que têm uma motivação real, social, e que tem um impacto, tá? Que pode ajudar, pode trazer luzes nessas questões que nós estamos falando, que cada vez são mais opacas. Né? Tem um aqui, vou trazer, que o Marcelo está ali. Esse foi o Marcelo que fez, ele ainda está na graduação. 4º ano, Marcelo? Qual período você está? 9º? Tá, está terminando. Então, ele fez esse trabalho há 1 ano. E esse trabalho que ele fez era o seguinte: ele estava caracterizando os movimentos de vacinação no YouTube, no Brasil e nos Estados Unidos. Tá? E verificando quais eram as consequências ou impacto de políticas como tirar o vídeo, tá? Remover o vídeo. Né? Então, ele analisou no YouTube, né, grupos nos Estados Unidos pró e anti-vacina e grupos pró e anti-vacina no Brasil. Aí ele compara, de novo, não dá para falar aqui, mas ele compara os resultados disso. Né? Então, por exemplo, um dos resultados, ele compara assim, que tipo de linguagem direciona o engajamento das pessoas online nesses grupos. Tá? Aí ele olhava os grupos pró-vacina e anti-vacina. Tá? Marcelo, se eu falar alguma coisa errada, que você me corrige, hein? Então, olha aqui, anti-vacina. Quais que eram as palavras que tinham maior valência? Ele definiu uma métrica para valência. Olha aqui, anti-vacina. Hidroxicloroquina, comunista, conservador, esquerdista, terrorista, patriota. Isso, os grupos anti-vacina. As palavras que saltavam dos comentários. Pró-vacina, que é a esquerda, né, com a maior valência aqui. As palavras que apareciam: vacina, relatório Fiocruz, pesquisador, saúde, respiratório, das doenças respiratórias, tosse e pobreza. Então, claramente, o trabalho dele identificou esses grupos diferentes. Por que isso é importante? Porque pode ser usado, inclusive, para você tentar... Hoje tem vários papers que trabalham em como ter uma intervenção para minimizar essas questões. Então, para fazer isso, você tem que entender. Vamos lá, estou acabando, gente. Nós vamos embora, né? E aí, por que é importante trabalhar com as outras áreas? E aí eu coloco essa questão aqui, tá? Interesse público. Nós estamos perguntando as questões certas? Quais são as questões que nós queremos perguntar?
Porque cada questão envolve um trabalho computacional ultra interessante, mas é importante saber quais são as perguntas certas. Tá? Então, o caminho para o futuro que eu vejo é a multidisciplinaridade na colaboração com as ciências sociais e as humanidades. Tá? E também com a área de saúde, que é chave nessa história. Eu participo, junto com o Wagner, com a Ana Paula ali, do Centro de Inteligência Artificial para a Saúde, cujo foco é trazer essas questões também para as pesquisas de inteligência artificial para a saúde. Por exemplo, né, nessa mistura de áreas, né, eu trabalhei com dois colegas da ciência política, né, Ricardo Fabrino e Fernando Filgueiras, né, nessa questão. Como as ciências sociais podem contribuir para a governança dos algoritmos? A gente elabora sobre essa questão. Tá? De novo, a gente vai ver no Brasil e no resto do mundo cada vez mais essa discussão de regulação, de políticas públicas para a inteligência artificial. E a computação tem muito a contribuir. Espero que não tenha muito advogado aqui, mas muito mais que os advogados, viu, gente? Tá. Mas são eles que acabam dando as palavras. Então, assim, fazendo um fechamento, entender essa dimensão dos algoritmos e inteligência artificial significa imaginar que os engenheiros de sistemas e computacionais, como vocês, tá? Engenheiros e cientistas de computação, não ocupam, hoje em dia, um papel técnico somente, mas eles ocupam um papel de engenheiros da ação coletiva. Porque esses sistemas movem para um lado ou para o outro as ações coletivas. Tá? E é preciso que isso esteja ciente em vocês que estão fazendo um curso de computação, ou mestrado em computação, ou trabalhando em computação. Tá? E porque isso é importante para entender, né, a organização da sociedade nesses novos módulos que são dirigidos e acabados pelo poder dos algoritmos. Eu acabei aqui, mas tem um pedido aqui que o Loic me pediu para colocar esse anúncio aqui para vocês, que é professor lá do DCC, porque é uma questão política também, o software livre. Tá? Então, olhem aí 1 minuto, gravem na cabeça essa URL, que é fácil, tá? E não deixem de considerar a possibilidade de participar desse festival latino-americano de instalação de software livre. Tá? O Wagner também está lá, né, Wagner? Eu acho que você está lá também. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado a vocês aí pela... Oi. Virgília, a gente tem uma pergunta aqui para você. Temos que ter uma estratégia para a capacitação da maior parte das pessoas na utilização da tecnologia. Qual o seu sobre isso? Capacitação das pessoas no uso da tecnologia. Qual é a sua opinião sobre isso? Como capacitar as pessoas? Então, a pergunta que a Pamela leu é como incentivar as pessoas a participarem, ou dar condições às pessoas de participarem. Né? O que a gente vê fora daqui, em termos de políticas públicas, é que as pessoas precisam ter alguns conhecimentos fundamentais das tecnologias. Tá? E isso tem que ser feito desde pequeno. Um caso interessante é o caso da desinformação e misinformation. Né? A Suécia e a Finlândia têm tido resultados ótimos. Como? Ensinando as crianças, desde pequeno, a entender o sentido da informação. Então, nós temos que passar por um processo de qualificação da formação das pessoas para entenderem o que está acontecendo.